what happens is that you fall in love with a story for reasons that are entirely indescribable by you, because it involves access to your unconscious, which you don't really have. And I suppose the only thing that I can say is, it borrows elements from my own family's history, so that was interesting to me. But that's not what connected me emotionally to it. I think I like love stories between people who are intensely and endlessly conflicted, both externally and internally. Faz um tempo que eu ouvi falar do James Gray. Na verdade, eu nem faço ideia de quando foi, para ser sincero, mas parecia ser um dos diretores que ficavam num campo muito mediano, né, quase sem atrativo nenhum com seus filmes, além do elenco estrelado. Mas aí, vendo alguns filmes que o cara fez, tem uma coisa que sempre me pega, né? Sempre me faz perpetuar esse pensamento da mediocridade, que é a decepção. Esse sentimento sempre me pega quando se trata do filme do James Gray, e aqui eu vou tentar falar um pouquinho do porquê. Os filmes que eu vou tentar falar aqui são, no fundo, bem pé no chão. O mais além disso, né, em questões de temática, é a de Astra, mas eu nem acho ele tão distante assim, para ser bem sincero. No geral, são filmes muito humanos, muito simples, e por mais novelescos que eles possam parecer, eles são bem pé no chão. E são filmes que são filmes que o diretor fez ali já com alguns anos de carreira, então não é nada como se fosse amador, né, por assim dizer. Os Donos da Noite, de 2007, é um filme sobre família, com dois irmãos, em tese, bem diferentes, que acabam se cruzando na carreira profissional. Ah, e um dos irmãos é policial e o outro é miliciano. I don't know nothing about that. No, we know. We checked up and down the rest of the management, too. His uncle, the owner. The old man? Well, he is his uncle. What, you been fucking watching me too? Everybody else came up clean. It's just Nijinsky we're looking at. Amantes, de 2008, é sobre o tamanho da solidão de uma pessoa que não tem sua vida lá muito bem encontrada, disfarçada, né, essa história de uma história de amor. Don't go. I love you. I do. No, you may not want to hear it, but it's true. You don't love me, okay? Don't say that. I'm completely fucked up. Don't say that. I'm not a little kid. This isn't some stupid fucking crush. You think I don't know love? Era uma vez em Nova York, conta a história de um imigrante que vai tentar a vida nos Estados Unidos na década de 1920, com todo o toque rocambolesco que poderia ter. Can you help me? Ma'am, you were in the exclusion line. Yes. Did they explain to you what that meant? Yes, yes. They're sending you back. No, no, no. I can work. You know this man. You talk to them. You've already been processed. The decision's been rendered. There's very little I can do. Please, please. A Cidade Perdida de Z puxa a situação para os descobridores, aventureiros europeus, né, que eram, entre aspas, responsáveis por colonizar outros lugares em prol da exploração que beneficie os seus conterrâneos, né?
E além disso, também é um filme sobre o pai ausente, sobre o conceito de família no geral. We know so little of this world. But you and I have made a journey that other men cannot even imagine. E a Ad Astra, de 2019, é bem parecido com A Cidade Perdida de Z em termos de encaminhamento da trama e nos temas que são tocados, né? A solidão, o pai ausente, o pertencimento no seu momento aí que você vive e por aí vai. Dad, I'd like to see you again. I recall how we used to watch black and white movies together. Musicals were your favorite. I remember you tutoring me in math. You instilled in me a strong work ethic, work hard, play later, as you said. You should know I've chosen a career that you would approve of. I've dedicated my life to the exploration of space, and I thank you for that. So I hope we can reconnect. Your loving son, Roy. Como histórias pé no chão, realistas, né, entre aspas, com uma base muito forte nas relações humanas do mundo real, também entre aspas, a tendência é que não seja lá a coisa mais linda e romântica. Assim, não me entenda mal. Todo filme tem seu toque de romantismo e os filmes do James Gray não fogem a isso. Mas a gente, enquanto espectador, esperar que as coisas se desenrolem e se pautem totalmente nessa forma é algo que vai levar a gente à decepção. Mas não confundam sentir decepção com a qualidade do filme, já que muitas vezes a gente acaba se decepcionando junto com os próprios personagens, decepcionando com um gosto, né, meio amargo na boca, ou simplesmente soltando aquele puta merda, conforme o filme vai se encaminhando pro fim. The ending is really the comment on what the movie's about, where the film ends. And if I know the ending, I feel like I have a way to achieve the thing. I achieve the arc, the way to achieve the arc of the thing. With the previous film that I've made, a film called Two Lovers, I knew exactly what the ending would be before I did most of the film. I view the ending as the ultimate, I don't want to say statement because it seems very pompous, but it's the ultimate comment that you want to leave the audience with. So, in a certain sense, it is everything. The best endings, I think, are almost like the Shakespearean histories. They're kind of bitter and sweet, sweet and sour. They have both. And that is the real challenge. I have to tell you in candor, I think I failed at that challenge for the first couple of movies that I made. But hopefully I'm getting better at that, the promotion that the ending is ambiguous. I think this is to me the richest reaction that one can have to any work, because it's like it has to be alive. It has to move you in ways that you're not necessarily comfortable with, and it's a huge challenge. E agora partindo um pouco pro elenco, né? Isso é uma coisa que eu acho até meio estranho de comentar, porque o elenco em si de cada filme não é ruim. É longe disso. Mas é muito esquisito. Eu falei antes que é um elenco bem estrelado e tal, mas sempre só. E em Donos da Noite, os irmãos principais do rolê são o Joaquin Phoenix e o Mark Wahlberg. E ainda tem o Robert Duvall e a Eva Mendes. Então são nomes que já em 2017, quando o filme foi lançado, eram grandes nomes. Tirando o Mark Wahlberg, que por mais bem que ele esteja nesse filme, pra mim ele ainda é muito estranho, então me desculpa aí. Em Amantes, por mais que esse seja meu filme preferido do James Gray de todos, os nomes principais são, de novo, o Joaquin Phoenix e a Gwyneth Paltrow. A personagem dela, ela é meio Trouble Girl do filme, o que é muito, muito esquisito, porque né, é a Gwyneth Paltrow. Mas enfim, são nomes bons, nomes famosos. A Gwyneth Paltrow tinha já ganhado um Oscar em cima da Fernanda Montenegro, o próprio Joaquin Phoenix ele tinha
sido indicado também antes, já tinha feito Johnny Cash, inclusive, mas que eu suspeito, né, também que fosse um escalão A ou até B de Hollywood na época, com todo respeito. E em Era Uma Vez em Nova York é a mesma coisa. Tem o Joaquin Phoenix, tem a Marion Cotillard, também já tinha ganhado o Oscar, mas também tem o Jeremy Renner, e tipo, né, que X. E tudo bem que era uma espécie de ascensão dele ali, mas é um cara que hoje a gente meio que não entende ainda. E ainda bem, porque ele é um puto de um escroto. E A Cidade Perdida de Z tem apostas também relativamente em ascensão, mas a escolha do Charlie Hunnam de protagonista era muito fraca, na real. Porque o cara não tem carisma nenhum, na minha opinião. E também não é lá um bom ator. Além do Tom Holland, mas né, ali pro fim do filme. E do Robert Pattinson, que né, por aqui amamos muito. É sempre um prazer em ver, mas ele tá muito diferente, quase não dá pra reconhecer ele nesse filme. Em Ad Astra, o protagonista é só o Brad Pitt, né? Tem coadjuvantes como o Tommy Lee Jones, o Donald Sutherland, a Liv Tyler, a Ruth Negga e tal. Mas ainda assim é tudo meio estranho. Os filmes do James Gray têm nomes conhecidos, mas que de alguma forma eles fogem um pouco, bem pouco, dos papéis que aqueles atores e atrizes tão mais conhecidos por fazerem. A Gwyneth Paltrow sendo a Trouble Girl, que tem lá seus 30 anos e mora, sei lá, num prédio ok e tá com a vida meio caótica, é bem diferente da persona que a gente conhece na vida real, né? Relevando todos os filtros de informação sobre a Gwyneth Paltrow que chegam na gente, e inclusive também até dos papéis que ela acabou representando e que fizeram ela ser mais conhecida. Eu acho que não tem muita coisa relacionada a essa personagem dela em Amantes. E o próprio Brad Pitt ele acaba sendo um protagonista mega inseguro em Ad Astra, introspectivo pra caralho. Ele tem inúmeros problemas internalizados e mesmo que ele conte pra gente em forma de narração durante o filme o quanto ele tá angustiado e tal. Por vezes a gente vê ele por fora e ele tá sempre com a mesma cara de preocupado, de inseguro e até de perturbado, assim. Ele duvida de tudo o tempo inteiro, ele duvida das próprias capacidades. E é o Brad Pitt, né? A gente não tá acostumado a ver o Brad Pitt inseguro. São tipos que às vezes a gente meio que não coloca naqueles atores. Que poderia ter sido feito um casting mais apropriado, entre aspas, e isso reforça um pouco a estranheza, a sensação, né, que os filmes meio tão errados, sei lá. Os filmes eles têm cara de supercine, mas isso não é um demérito de forma alguma. Esses aspectos todos que eu falei, na real, eles são muito positivos, na minha opinião. Eles são muito estranhos, assim, são um supercine total. E eles me trazem esse sentimento de decepção, mas de alguma forma eu sinto que eles acabam falando comigo sobre isso também. Sobre você lidar com isso, mergulhando na história e participando ali dos acontecimentos dos personagens, que por si só já são uma espécie de tragédia, de uma melancolia às vezes exagerada, mas que é bem simples e também, de certa forma, muito pé no chão. São problemas muito relacionáveis, eu acho. Porque, ainda assim, são filmes sobre pessoas. Sobre o próprio exemplo de família que você tem, as figuras importantes na sua vida, como isso te influencia, aonde isso te toca e como você resolve seguir em frente. Eu acho que isso é uma parada em repetição, um sentimento contínuo que os filmes têm. Passar o recado de seguir em frente.
Não de forma didática, mastigada ou até positiva muitas vezes. Mas conforme a gente nota o arco dos personagens no próprio filme, é possível identificar essa coisa de seguir em frente sobre como isso é importante. Não importa o que aconteça. James Gray lida muito com essa linha de raciocínio, de preciso seguir em frente, atingir meu objetivo, esse tipo de coisa. Contra todas as adversidades, todo tipo de perrengue pode surgir no meio do caminho, mas o importante é você seguir em frente, sabe? O importante é você causar essa mudança. Tal mudança, né, essa coisa de mudar de vida, de tomar esse passo adiante, que nos filmes e na vida nunca é uma coisa fácil. Essa parada conversa muito com a gente. Esses momentos de transição, essa coisa forte, essa coisa extremamente presente, conversa muito com a gente, conversa muito com a gente enquanto espectador do filme. Mesmo que não seja da forma que a gente queria que fosse, é preciso ser feito uma hora ou outra. Então, realmente, é difícil de digerir, é difícil até de identificar, mas que é necessário da gente fazer e nem sempre vai ser do jeito que a gente quer. E eu acho isso brilhante. Na real, eu não sei muito bem onde eu quero chegar falando tudo isso, mas é um sentimento muito forte em mim. Todas as vezes que eu me engajo a ver um filme do James Gray, isso me bate de maneiras diferentes. É claro que eu tenho meus preferidos e, né, os que eu menos gosto, mas de forma alguma a decepção, como eu falei antes, se reflete na qualidade dos filmes no geral. As experiências com os filmes desse diretor são as mais pessoais que eu encontro hoje em dia. Seja ao tentar, né, maratonar todos os filmes, ou assistir um ou outro de forma esporádica, eu sempre acabo voltando e me sinto identificado de alguma forma. É um diálogo bem próximo, eu diria, e que eu não entendo. As relações criadas a partir disso não são das mais expressivas ou das mais claras, mas de algum jeito é uma coisa tão maluca que eu não sou nem capaz de tentar entender mais a fundo, pelo menos por enquanto.